Seja bem-vindo, pastor Wilson. Passa a palavra. Já está gravando. Pode abrir seu microfone, por gentileza. Seu microfone continua fechado. Já está registrando. Ela continua fechado seu microfone, pastor. A palavra, pastor Wilson. Já está registrando. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos me ouvem Amém. bem? Sim, pastor. Sim. Sim, sim. É um prazer voltar aqui com os irmãos, uma honra de estar aqui com todos os servos de Deus. E eu quero, com a ajuda de Deus e as orações dos santos, deixar uma singela palavra da parte de Deus na primeira epístola, a carta de Pedro, capítulo 5, apenas 2 versículos, os versículos de número 6 e o versículo de número 7, que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Amados e queridos irmãos, todos nós sabemos que o cuidado de Deus é verdadeiro sobre as nossas vidas. E eu quero trazer uma singela palavra, como eu falei de início, e vamos falar pelo menos 2 pontos importantes neste capítulo de número 5. O primeiro ponto, vamos falar humilhai-vos. E o segundo ponto, ele tem cuidado de vós. E o cuidado de Deus sobre nós é visível. Até agora, Deus tem cuidado do seu povo, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família, da nossa saúde, da nossa vida espiritual. E louvamos a Deus pelo seu cuidado. Ele cuida daqueles que estão aqui no Brasil, aqueles que estão na Europa, não é verdade? Amados, o primeiro ponto, como eu falei, humilhai-vos. Uma pessoa vaidosa não se humilha diante de Deus. Temos vários exemplos de pessoas, personagens bíblicas que eram vaidosas, não se humilhava perante ao nosso Deus, e o resultado foi triste, o seu fim. Mas podemos aprender aqui, colocar em prática em nossas vidas, de se humilhar perante ao Senhor. Toca no microfone, pastor. Glória a Deus. Você tirou o microfone. Você cortou Não, o som. pastor, não, pastor. Eu estou ouvindo a voz dele. O senhor que não está ouvindo. Pastor Amém. Tarcísio. Amém. Pois confiar em sua própria força e no seu próprio entendimento, por um lado, a humildade brota naqueles que reconhecem as suas fraquezas e a sua dependência exclusiva do alto. O servo de Deus, quando ele reconhece que é dependente de Deus, irmãos, é um ato de se humilhar. Ele sabe que depende de Deus, que necessita de Deus. Todos os servos do Senhor, verdadeiramente, que ele se humilha, ele sabe que precisa do auxílio de Deus. Não é? Quantas pessoas orgulhosas, vaidosas, que diz que faz, que é. Nós não somos. Quem é Deus, quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem opera milagres é Deus, quem abre as portas é Deus, quem fecha as portas é Deus. Não é verdade?
Louvado seja Deus. Amados, então, assim podemos definir a humildade como a total ausência de orgulho. Uma pessoa humilde de coração, como Jesus mesmo falou, aprendei de mim que sou humilde. E o maior exemplo de humildade, da verdadeira humildade, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos cristãos, quero dizer, ele precisa aprender com Jesus sobre a humildade. Deixar a arrogância de lado. Não é assim? Amados, essa característica é vista naqueles que submetem à vontade divina. Quem submete à autoridade divina é uma pessoa próspera, é uma pessoa humilde. Glória a Deus por isso, irmãos. E muitos ficam confusos, sem entender o porquê da prosperidade da irmã, do irmão. Mas a pessoa é humilde. A pessoa reconhece que é dependente de Deus. E todos aqueles que submetem à vontade divina de Deus é bem-sucedido em todas as áreas. A sua casa, o seu lar, os seus filhos. Glória a Deus, irmãos. Precisamos ensinar isso dentro das nossas casas, aos nossos filhos. E eu louvo a Deus que existem homens e mulheres que submetem à autoridade divina. Você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida? Submeta à vontade de Deus, o querer de Deus. Aleluia. Então, como eu falei, essa característica é vista naqueles que submetem à vontade divina. E ainda que isso lhe cause dor e sofrimento, ele suporta. O apóstolo Paulo fala daquilo que ele suportou pelo amor ao evangelho. As noites escuras. E se os irmãos aqui pudessem contar algumas lutas travadas e estão submetendo à vontade divina, sabendo que faz parte do processo na sua vida, e alguém diz desista, pare, mas você sabe que faz parte do processo. Está submetendo à vontade divina e vai passando pela prova, dando glória a Deus e dizendo, como Jó disse, eu sei, aleluia, que o meu Redentor vive. Aleluia. E demais, ele vai se levantar. E Deus se levanta aos humildes de coração. Deus não vai se levantar ao soberbo de forma alguma para dar vitória, para abençoar. Por isso que Davi, na luta contra Golias, ele disse, eu vou no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Eu sinto o Espírito Santo renovando a minha força, a sua força nesta manhã e dizendo, espere em mim, porque eu estou me levantando para dar vitória. Glória ao nome de Jesus. A vitória da parte de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se fortaleça em Cristo, se humilhe perante o Senhor, se prostre. E diga, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Aleluia. Eu sou fraco, mas o Senhor é a minha força. Glória a Aí Deus. Ele vai se levantar, vai nos dar vitória. Em nome de Glória Jesus. ao nome de Jesus. Receba neste dia força do alto. Receba o milagre, receba a cura. Aleluia. Você está se humilhando perante aquele que tudo pode. Glória a Aleluia. Você se sente fraquinha, você se sente fraquinho, mas você tem um Deus que é a sua força, a sua fortaleza.
E o salmista Davi, ele expressa esta verdade dizendo no Salmo 46, Deus é a minha força e minha Aleluia. fortaleza, socorro bem presente. Ele está aí com você. E alguém pergunta como é que esse irmão, essa irmã suporta? É porque Deus está comigo. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza e Ele é o meu socorro bem presente. Ei, Deus não está distante, Deus está bem presente aí perto de você. E você está sentindo Ele. Glória! As lutas vão passar, as dificuldades vão passar. Aleluia. E você vai fazer igual Miriam. Vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, você vai voltar a sorrir, a ter alegria. Você recebe esta palavra em nome de Jesus, que você vai voltar a sorrir. Em nome de A sua Jesus. casa vai voltar a sorrir. Em nome de Jesus. Os seus filhos. Aleluia. Ah, irmão, como Deus está trabalhando neste dia, no oculto, e dizendo, estou chegando para lhe dar vitória. Você vai voltar a sorrir. Quanto tempo você não sorri mais, não é? Não sente alegria por tantas dificuldades, por tantas lutas, por algumas humilhações, desprezo, mas o Deus que lhe chamou, que lhe escolheu, que separou, está dizendo, você está na minha dependência. Oh, glória. Glória ao nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, como eu falei, ainda que isso lhe cause dor e sofrimento, porque há momentos que nós passamos por isso, dor e sofrimento, mas é por uma causa boa. Não é assim? O Jesus Cristo falou para o apóstolo Pedro, o que eu faço hoje você não entende, Pedro. E muitas vezes estamos nesta situação sem entender nada, mas depois nós levantamos as mãos para o céu e dizemos, Senhor, eu compreendo agora pelo processo que eu passei. E o que nós fazemos agora é louvar, é agradecer, é testemunhar as grandezas de Deus. Você não está entendendo agora, mas vai entender. É. Você vai entender o processo de Deus. Você vai entender as lutas, as lágrimas, o choro. E vai dizer, Senhor, como Tu és fiel. Me perdoa, porque eu sou fraco. Porque muitas vezes eu duvido. E nós somos assim, irmãos. Duvidamos muitas das vezes no Deus grande e poderoso que servimos. Por causa da situação presente, pensamos muitas das vezes que Deus tem esquecido de nós. Deus não esquece dos seus filhos. Um pai e uma mãe não esquece dos seus filhos, mesmo que ele esteja longe, distante, em outra terra. Você diz assim, meu filho está em tal lugar. É. Eu vou falar com meu filho. Eu estou com saudade do meu filho. E Deus tem saudade de nós na oração, na comunhão com Ele. Aleluia. Muitas das vezes esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo cuidado. Muitas das vezes esquecemos de agradecer a Deus pelo dia, pela alimentação, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Deus está tratando conosco neste dia, nos alertando, nos dando estratégia de se aproximar perto dele. Como é maravilhoso estar perto daquele que cuida. É. Aleluia. Amados,
E aquele que suporta o sofrimento, a dor, sem murmurar ou desanimar nas aflições, a sua fé é renovada. Glória. Queridos, essas são algumas maneiras de identificar quem verdadeiramente se humilha debaixo da potente mão de Deus. Você está debaixo da mão de Deus? Aleluia. Amém. Nós estamos, pastores, irmãs e irmãos, missionários, nós estamos debaixo da mão de Deus. Glória, glória, glória. Significa que Ele está nos protegendo, está nos guiando, nos livrando da cilada do nosso adversário. E quem está debaixo da mão de Deus é protegido. Amados, como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Ao tempo da exaltação da parte de Deus. Eu creio. Não é assim? Quem se humilha debaixo da mão de Deus, no tempo de Deus Ele exalta. Eu creio, Jesus. Ele vai te exaltar no trabalho, Sim, Jesus. na faculdade, na sua casa, aonde você estiver, no tempo dele, Ele exalta. Aleluia. E algumas pessoas vão ficar confundidas, mas você está debaixo da mão de Deus. É, Jesus. Vamos para o segundo ponto, para a gente adiantar e encerrar aqui a mensagem. O segundo ponto fala sobre Ele tem cuidado de vós, e Ele aqui é Deus. Ele tem cuidado de nós, não tem, irmã Jovelina? Ele tem cuidado da sua casa aí. Ele tem cuidado de você aí. Mesmo nas dificuldades. Muitas das vezes a senhora pensa que é o fim, aí Deus chega com a providência, com os recursos. E Ele envia mais daquilo que a gente pede. É assim mesmo. Não é assim, pastora Rita? Eu sempre observei isso. Mas Deus, eu estou precisando disto aqui, aí Deus fala, eu vou te dar mais. É, Deus tremendo. E quem é que pode, irmão, impedir quando Deus quer abençoar o seu povo, o seu servo, a sua igreja? Ele é o Deus que abençoa, irmão. Eu creio, Jesus. Se Deus se interessa por tudo que diz a respeito à vida dos seus filhos, seja na esfera espiritual ou seja terrena. Porque Deus não só cuida da vida espiritual dos seus servos, dos seus filhos, mas cuida também das coisas materiais, enviando recursos. Mas Ele trata primeiro conosco o lado espiritual. É verdade. E Ele está tratando conosco aqui neste dia. Eu creio. Ele está tratando com os irmãos, comigo, conosco. Amém. E dizendo, eu cuido da sua vida espiritual. Amém, Jesus. Você não vai fracassar. Em nome de Jesus. Deus está levantando, irmãos. Com os seus olhos espirituais, veja, neste dia que Deus está levantando servos e servas de Deus no âmbito espiritual, lhe dando sabedoria, estratégias para vencer as dificuldades, as lutas, as pelejas. Amados, diferente dos deuses pagãos que eram frios e distantes dos seus devotos, nós servimos a um Deus que está perto de nós. Glória a Jesus. Amém. Nós servimos a um Deus que escuta as nossas orações e também responde às nossas orações. E Ele está respondendo neste dia Eu creio. aos seus servos. Você não serve a um Deus que não escuta, Ele escuta sim. É, Ele responde, Ele se movimenta, Ele anda. Glória a Deus. aleluia. Ele está aqui no Brasil, está no Japão, É. na
batalha nos Estados Unidos. Ele Ai, está com os seus servos. meu Deus, Ele disse que não deixaria nós sozinhos. meu Deus. Ou a senhora não sente quando está aí preparando o seu almoço, a sua janta, de repente você está cortando os legumes e sente aquela presença gloriosa do Oh, Espírito dizendo: minha aleluia. filha, meu filho, eu estou aqui com você. Oh, Jesus amado. Aleluia! Aí você se alegra, começa a louvar, a cânticos espirituais, começa a profetizar para você mesmo, para a sua casa, e dizendo: Deus está aqui comigo, Deus está na minha Aleluia. casa. Aleluia. O Espírito Santo trabalha ao nosso favor. Daqueles que o temem, Aleluia. daqueles que obedecem a Deus. Ele está bem pertinho de nós. Amados, o Senhor Jesus se apresentou de forma gentil aos seus servos. Não foi assim? Aleluia. Ele disse que o Altíssimo alimenta o pardal. Você já parou para pensar nisso? Que Deus alimenta os pássaros. Você já viu o pássaro assim, voando? Não sei se você tem um jardim abençoado aí, bem próspero, e você olha assim aquela natureza, os pássaros, os animais se alimentando. É Deus falando conosco: olha, eu alimento eles, mas também eu alimento vocês. Eu trago recursos, eu trago, aleluia, sustento para os meus filhos. Num certo dia, irmão, estou olhando a hora aqui para não passar. Um certo dia eu estava precisando uma resposta de Deus, determinada coisa, e de repente, debaixo do telhado, irmãos, um passarinho entra. Ô, glória! É para quem é crente, é para quem crê. É. O passarinho entrou, pastora Rita, pastores, irmãos e irmãs, ele entrou dentro da brecha do telhado e eu estava deitado na cama e olhei para ele, ele começou a cantar. Oh, glória. Aleluia! E aí Deus falou comigo ali, a Eu voz do creio. Espírito Santo disse assim: em vez de murmurar, cante hinos ao Senhor. Aleluia. Aí eu me levantei da cama, pastor Elias, me levantei da cama e disse: Senhor, me perdoa, eu vou abrir a harpa, e comecei a louvar. Adoro. Aí saiu a tristeza, aí saiu a angústia, aí saiu as preocupações. Eu disse: eu vou para a casa do Senhor adorar. Aleluia. Ele usou o pássaro para falar comigo. Um passarinho bem pequenininho, e tome cantar. Mas ele cantava, ele rasgava a garganta dele, adorando a Deus. E eu estava calado, murcho. Aí Deus olhou assim e disse: rapaz, levanta desta cama, me adore, me exalte, porque eu tenho cuidado de você. Glória a Jesus para sempre. Seja louvado. Vamos parar, irmãos, de murmurar. Vamos adorar mais ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele cânticos em adoração. Aleluia. Amados, observe que, como eu disse, Ele alimenta o pardal, está escrito. A mais comum de todas as aves está lá em Mateus 6:26, que veste de forma gloriosa um simples lírio do campo. As irmãs que acreditam, pastor, que é da natureza das mulheres, que gosta mais dessas coisas assim, plantas, natureza, não é? Elas são mais, tem mais detalhes. Você já viu o lírio? Já observou como Deus cuida, como é a vestimenta dela, se assim eu posso dizer? É uma beleza. Olha aí que a irmã Jovelita. Olha a beleza, olha o cuidado de Deus. Isso é Deus, irmãos. Amém. Amém? E mantenha a sua memória o número de cabelos que contém na cabeça de cada pessoa. Irmãos, você já parou para pensar?
Deus sabe até os fios de cabelo, a quantidade, os números de fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Eu tenho muitos brancos aqui, mas ele conta também, sabe. É, Aqueles que têm poucos cabelos, mas Deus sabe a quantidade que tem. Não é assim, pastor Elias? pastor Tarcísio. Ele dizendo assim, vocês estão aqui, ó, na palma da minha mão. Eu conheço, Glória. Deus conhece a cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Caminhando aqui para encerrar. Amados, ao firmar tantas vezes o seu imenso cuidado conosco, estou falando de Deus, o Salvador espera receber da parte, ou seja, da nossa parte, a confiança total. Aleluia. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós, servos de Deus? A confiança total dele. O reconhecimento. Que nós não sejamos ingratos, mas reconhecer o que ele já fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer muito mais sobre nós. Amados, que de fato quem lança as suas inquietações perante o Senhor recebe a recompensa, o cuidado. E é por isso que no verso 7, e aqui eu vou encerrar, no versículo 7 ele diz, do capítulo 5 de 1 de Pedro, lançando sobre ele aqui é Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, como tem, Irmã Jesus. Silvana, Deus tem cuidado de nós. É o pastor Elias, né? O pastor Elias, ele tem cuidado de nós. Não é, pastor? E o cuidado dele é de uma forma especial sobre nós. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e quero agradecer a todos os irmãos, a pastora Rita, pela oportunidade. Eu peço oração por mim, por minha família, e em breve voltarei aqui para agradecer mais uma bênção da parte de Deus. Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus continue derramando sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Amém. Pastor Wilson Aires. Amém. Muito obrigada por sempre dizer Amém. sim, não a mim, mas a Deus. Amém? Glória a Deus. Boa essa palavra.